também só se o Lula morrer. Tá bom? E tratar os povos como cliente. E as empresas são obrigadas a atender dentro de um SLA, que é um serviço agendado, e a gente vê que a prefeitura não importa com isso. A solução que vai ter é que os caminhões de lixo vão ter câmeras que vão analisar a poda de árvores, buracos. Essa é a proposta que eu já coloquei. Não vamos precisar de um carro para fazer isso, vamos usar um recurso que já existe. E vai, onde tem o buraco, vai ter o geolocalizamento, geolocalização para a gente mandar corrigir isso. Tanto buraco, como limpeza e como poda de árvores. É bem sabido que tem que pressionar a Enel. A Enel é uma grande companhia, mas ela está falhando bastante e colocando assuntos que não fazem sentido. Uma poda de árvore é um negócio que não pode deixar para depois. A gente tem um problema de contrato também na prefeitura. Hoje está custando R$27 mil para tirar uma árvore que foi condenada, né? A gente vai revisar esses contratos e nós vamos tratar o povo como cliente. Porque as empresas, por exemplo, eu já trabalhei em telecomunicação, as empresas que descumprem, elas têm que pagar multa multimilionária para a Anatel. Então a gente vai tratar o povo como cliente. A sensação do povo vai ser de ser patrão de verdade. Hoje é de descaso total. Você está numa área nobre da cidade aqui, em São Paulo tem o IPTU progressivo. Então ele varia de acordo com a revisão da planta genérica de valores. Em alguns casos, em alguns anos passados, os prefeitos preferiram reajustar o IPTU com base só na inflação, até sem revisar a planta genérica de valores, que é a base de cálculo por imposto. O senhor é a favor do IPTU progressivo? O que o senhor pretende fazer? Como o senhor vai cobrar o IPTU da cidade? De que maneira o senhor vai reajustar o IPTU na cidade? Pra gente aqui, Marcelo, vai continuar do mesmo jeito até a gente ouvir o novo corpo legislativo. A minha tendência, né, sendo um bom gestor e revisor de contrato e de tudo, é que o povo pague menos impostos. O presidente Bolsonaro fez isso, foi o único dos 39 presidentes que já passou na história do Brasil que conseguiu diminuir imposto e aumentar a arrecadação. É fato que se você deixar engatilhado um imposto progressivo, o governante senta naquilo e fala para o povo pagar de qualquer jeito. Eu lembro bem quando eu tive um sonho de ter uma empresa, quando eu cheguei em 2019 aqui em São Paulo, e o que me assustou foi o IPTU. Na Avenida Paulista eu corri de lá, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o IPTU da empresa que a gente queria instalar ali. E eu falei, um dia a gente vai poder fazer isso. Então o IPTU é um impedimento para muita gente, né? Aqui tem áreas super valorizadas e o que vocês podem esperar do meu estilo de gestão é tirar esse peso dessa carga tributária inteira. Não é o município que dá conta de fazer toda a carga tributária, mas a gente vai rever isso. Será a revisão pela inflação? A gente vai conversar com o novo corpo legislativo e vão colocar as prioridades, mas quem vai ganhar é o povo com isso. 7 de setembro você vai? Essa é a grande surpresa. Pode aguardar que o Brasil vai ficar chocado. Aproveitando, o UOL publicou que o senhor confirmou a presença junto com o UOL tá mentindo. Isso é mentira. Então o senhor não vai. Coloca lá assim, ó. A UOL mentiu. Vocês gostam de usar aquele termo de esquerdista fake news, que aquilo pra mim é uma besteira? É mentira. Isso então, aí. Igual a Malu mentiu falando que eu quero fazer, a Malu do Globo. Mentiu que eu quero abrir partido de coach com o Bolsonaro. Eu nunca falei isso. Eu já falei que é surpresa. Vocês andam em ansiedade demais. Vocês estão muito ansiosos. Como é que foi ontem a participação no Roda Viva? Como é que o senhor avalia? Fazer um minuto de silêncio pelo Roda Viva aqui. É nítido que tá todo mundo contra mim. Que todo mundo não, desculpa. Todos estão contra mim. O povo está comigo e dá para notar que eu sou uma frequência que os jornalistas não aprenderam a lidar na faculdade de jornalismo. As pessoas realmente estão contaminadas com o esquerdismo desenfreado. Eu queria de verdade ter um papo nobre, mas de 15 perguntas que me fizeram, 2 foi sobre proposta, o resto é sobre baixaria. E agora vai ficar eternizado, né, na internet, que a gente domina um negócio chamado economia da atenção. E aqui vai um recado para o Brasil. Silvio Santos, ele representou o fim de uma era, chamada Era da Televisão. E o que vocês estão assistindo nessa campanha eleitoral é um novo tempo, o tempo do digital. E as pessoas não saem do celular. E o fato deles não saírem do celular vai fazer com que a gente, com pouco dinheiro, sem as minhas redes oficiais, sem fundo eleitoral, sem nada, só Deus e o povo. A gente vai ver essa eleição no primeiro turno. Inclusive, vou até filmar isso aqui, ó. Não vai ter segundo turno em São Paulo. Eu falei antes. É isso que vai acontecer. Eu avisei que eu não tinha 5%. No Veritá que acertou a... Hoje saiu outra, né? É porque eles vão ficar forçando a barra com essas
com essas pesquisas para ver se o povo é ludibriado, mas o povo já tá com a gente, não tem como. Falta pouca coisa para bater os 50, alguma coisa. Tá tudo certo. Ô candidato, um perguntinho aqui na Roda Viva. O senhor fez algumas conjecturas sobre 2026, inclusive o senhor disse que será muito difícil derrotar o Lula numa disputa eleitoral. Muito né? difícil. O senhor começou a desenvolver esse raciocínio, mas acho que não concluiu. Pelo que eu entendi, o senhor ali, se houver um chamamento do bolsonarismo, eventualmente, se for uma necessidade para derrotar o Lula, o senhor aceitaria entrar nessa disputa? É isso que eu entendi? Cara, eu vou te falar uma coisa. Isso pode trazer problema para mim, mas eu vou falar. Se eu disputar essa presidência em 2026, só se o Lula morrer. Tá bom? Senhora, a sua campanha está processando a campanha... Caso ruim não quebra, então... Como? A campanha do senhor está processando a campanha da candidata Tabata por causa dos vídeos que foram feitos associando o senhor ao crime organizado. Quer comentar alguma coisa a respeito desse assunto? O senhor de fato está processando? É um pedido seu? Só isso que eu tenho a dizer, quem está lá em quinto lugar lá atrás, só isso. Mas a campanha o senhor confirma que tem... eu tenho um tanto de advogado lá, o Nelson Williams, melhor do Brasil, Paulo Amil, tem juiz do TRS, estão trabalhando lá, eu nem fico acompanhando isso. A minha energia é com o povo. Não quero agradar ninguém, a não ser o povo, que é o povo que vai votar em mim. Vocês mesmo, de tanto me encontrar todo dia, vocês vão digitar o 28, certeza, no dia 6, que vai ser o dia da vingança. O vingança do povo, rapaz. Pelo que eu entendi, então, em 26, você aceitaria concorrer contra o Tarcísio, por exemplo? Não, é só se o Lula morrer, pode escrever de jeito. Marçal assume em rede nacional que se o Lula morrer, ele é candidato a presidente. Pronto, pode fazer jeito. Concorreria com o Tarcísio. Tarcísio não dá conta de concorrer comigo, não, moço. Se o Lula morrer, não tem ninguém pra ganhar isso aí. Fica tranquilo, ele não vai morrer, que vaso ruim não quebra. Ainda sobre o... A Janja que segure, porque já foi 2 esposas e tá faltando a terceira para ele pedir a música do Fantástico. Ainda sobre o Roda Viva, o senhor comentou, foi perguntado sobre Alexandre de Moraes. Queria saber se o senhor tem algum receio de se posicionar em relação a ele. Todas as vezes que alguém me perguntou, eu respondi. Quem tem que fazer alguma coisa com o Alexandre de Moraes é o Senado. Eu duvido que o Pacheco é homem para fazer alguma coisa. Mas fazer uma avaliação sobre as decisões dele, inclusive... Cara, minha avaliação jurídica tem exagero. Eu, que fiquei 5 anos na faculdade de Direito, acho que a Suprema Corte está politizada. Entendo o comportamento para tentar frenar, na verdade, o que o bolsonarismo criou. Agora ela precisa voltar ao normal. Já tem 2 anos de governo Lula, por que não volta ao normal, entende? A população em geral não sabe o que acontece no Supremo Tribunal Federal. Igual o impeachment da Dilma. Aquilo não é jurídico, aquilo é político-jurídico. Você precisa de um argumento jurídico, 1% e 99% é político. O senhor já se manifestou de forma contrária ao impeachment do Moraes. Nunca falei isso. Você está inventando. O senhor não disse que essa é uma questão... Nunca falei isso, vocês estão querendo empurrar mais uma oportunidade de indicar um ministro. Vocês estão querendo empurrar isso aí. Eu fui candidato a presidente em 2022 justamente porque o Lula ia indicar 34 ministros aos tribunais superiores e 2 ministros do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito, inclusive, que ministro do STF tem que ter 8 anos de mandato e não até os 70 anos da aposentadoria compulsória. Eu acredito que essa indicação que vem do presidente da República faz os ministros ficarem refém do presidente. Eu acredito que a gente tem que voltar a ter ministros que são técnicos, não os próximos, né? Eu quero que muita coisa mude nesse país. A minha entrada na política não é só sobre São Paulo, é sobre o país. Eu pergunto isso porque essa é uma das pautas do 7 de setembro, né? O impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor se sente em relação a isso, se for realmente comparecer? Há algum tipo de constrangimento nesse sentido? Eu estou mais preocupado com o Lula convidando o MST para fazer o desfile do 7 de setembro. Eu acho isso um caos. Se ele fizer isso, ele é um idiota, que o MST, ao contrário das Forças Armadas que sempre nos defenderam, tem coragem de invadir propriedade dos outros, fazer crianças chorarem quando as terras são invadidas de família que trabalharam duro. Então, se o Lula quiser ser um idiota para queimar a história dele, ele que coloca o MST, que não deve representar 0,2 do que esses caras fazem e do que o agro representa nesse país. Isso aí é uma completa idiotice. Sobre o Malafaia que está organizando o evento, ele usou o próprio Instagram para me proibir de ir lá. Eu não recebi convite formal para subir. O que eu vi foi o presidente falando que qualquer candidato pode subir. Agora vocês vão ter a surpresa no 7 de setembro. Em outras oportunidades, o Bolsonaro usou esse evento para, por exemplo, dizer que o Alexandre de Moraes é um canalha, fazer diversos ataques a ele, disse inclusive que não iria cumprir decisões do ministro. Se eventualmente o senhor estiver lá, o Bolsonaro der declarações como essa, o senhor se sente constrangido de alguma forma? É um problema para o senhor? Não, se ele quiser cadeia, ele arruma isso aí. Ele tem que falar da pessoa e aguentar o que fala. O Bolsonaro é um cara corajoso. Vocês acusaram ele de golpe e ele não deu golpe.
Agora, se ele tiver a fim de arrumar uma cadeia, o Alexandre está provando aí que tudo que ele está falando, ele está assinando embaixo fazendo. Acho que é um tempo sombrio na República. A gente precisa de alguém para apaziguar isso. Não é Lula, não é o Bolsonaro. A gente já criou uma mola, a gente precisa de tranquilizar essa bola. O país está dividido ao meio, a gente precisa de alguém para unificar isso aí. Você acha que existe então por parte do Supremo na figura do ministro Alexandre? Aí ele levou, por exemplo, você está falando do Twitter? Não só do Twitter, no geral, você falou que É o que eu falei, a política entrou dentro da Suprema Corte e está ali muito politizado. A legislação, os legisladores é o Congresso Nacional, não é a Suprema Corte. A Suprema Corte tem que defender a Carta Magna. E aí a gente está tendo confusão de papéis. Eu, como cidadão, falo isso tranquilamente. Está tendo confusão de papéis, está tendo um balanceamento errado, né, do sistema tripartite de poder. E eu acredito que isso vai voltar ao normal nos próximos dias. Eu espero que isso aconteça. Assim como os antecessores dos programas de recatamento de ruas, falando mais uma vez de uma área onde se circula muito de carro. O senhor teve algum tipo de proposta para garantir que a cidade tenha menos buracos? Aquela hora que me perguntaram sobre as árvores, eu falei também sobre mapear esses buracos e serão corrigidos. Agora o que não dá para fazer é os contratos que o Nunes está fazendo. Nunca na história da cidade de São Paulo tivemos tantos contratos sem licitação. Ele falou com a boca cheia que em pouco tempo asfaltou daqui no Acre. Ou seja, está recapeando coisa que não precisa, para gastar dinheiro. Minha singela opinião, Bananinha, minha singela opinião, eu acredito que tem roubo nisso aí. E vai ficar provado. Não, vai ser despejado da prefeitura, que eu mesmo vou fazer o despejo. E no final, depois ainda vai puxar uma cadeia. Vocês que gostam de encher o saco com esse assunto, acho perigoso o que você fez para ganhar a eleição. E está despencando. Na Veritá está com 14%. O outro já baixou de 20 aí agora, eu acho que vai dar ruim para você, Bananinha. Bananinha, para quem não está entendendo, é o Nunes. Que não tem pujança, estado de comando, presença de comando, estado de espírito para ser prefeito nunca dessa cidade. Candidato, se existe um descompasso entre a sua opinião em relação a Alexandre de Moraes e a pauta do 7 de setembro, o que vai significar exatamente a sua presença lá? Então, o dia 7 de setembro é uma grande surpresa para o Brasil. O Lula vai se revelar um idiota colocando o MST para desfilar lá em Brasília, já que não vai ter público. Pelo menos a gente vai ser humilhado ali mundialmente, para colocar um povo com foice na mão no dia do desfile, pelo amor de Deus. Outra coisa que vai acontecer, alguém que exagerar, no ano passado alguém prometeu exagerar e tinha um mandado de prisão já escrito, essa pessoa deu uma recuada. Eu acredito que cada ator político ele responde por si próprio. Agora vocês vão ter uma surpresa no 7 de setembro. O que simboliza o 7 de setembro para o senhor? É uma liberdade que a gente não conquistou. A gente tem mais de 200 anos de liberdade e a gente continua preso com esses canalhas. Um crime organizado que está alastrado dentro dessa cidade é por conta desses políticos corruptos. E cada vez que a gente reelege corrupto, a gente faz o crime organizado ficar mais forte. Eu acredito que a gente não foi independente ainda. Não existe independência no Brasil ainda. As pessoas não podem pensar. Eu, por exemplo, eu agradeço vocês deixarem eu responder aqui, porque é só uma pergunta que vocês estão fazendo. Nem o Sabatino tem paz para terminar uma linha de raciocínio. A gente não tem liberdade para responder o que pensa. Eu quero que vocês falem o que vocês quiserem e também quero ser ouvido. Não respeita a minha fé, não respeita a força de trabalho que eu desenvolvi para chegar aqui. É muito fácil ficar usando a imprensa, a extrema imprensa, pode anotar esse termo aí que agora eu vou usar a partir de hoje, extrema imprensa, para ficar querendo mexer no meu passado foi ressignificado. É por isso que vocês falam, isso não gera nenhuma importância para mim. Meu futuro está garantido, eu estou desfrutando, produzindo e transbordando agora, o que eu tenho a ver com isso? E ajudando outras pessoas. E aguento pancada até depois do fim, para bater com força. Só para entender, o senhor disse que nunca havia dito que é contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Essa fala foi sua. Só queria entender também. Essa fala foi sua. O que o senhor pensa então a respeito desse? Já falei, eu penso que tem a gente elege senadores, são 81 senadores e 513 deputados tem um federais. processo político, mas o senhor não tem uma opinião política sobre isso? Cara, por que eu tenho que ter opinião de tudo? Estou perguntando só. Eu já estou te falando, agora segue a opinião. A opinião é, quem decide, o senador Cleitinho foi o primeiro macho dentro do Senado Federal a me apoiar, mesmo contra o partido dele, falou claramente, vocês têm que pôr pressão aí em nós, 81 senadores, é a gente que põe, faz o impeachment. O negócio é que vocês querem que eu arrume um problema que não é da Prefeitura de São Paulo. Vocês querem ver eu assumir. Isso não existe, não precisa de fazer isso. Tem exageros, tem que ser tratado. E se tiver macho no Senado, o negócio vai pegar, mas não tem, cara. Nem fêmea de verdade ali. Tem um monte de gente que tem um monte de inquérito, um monte de processo que tem o rabo preso. Agora, eu não sou senador, eu não sou deputado, apesar de, para sempre, ser lembrado como deputado federal, porque eu fui eleito deputado federal e me roubaram. Deixa eu te falar, se eu fosse deputado, você ia ver meu comportamento. Os caras têm foro privilegiado, só para vocês saberem.
Você falar o que quer com foro privilegiado no Brasil hoje ainda está dando cadeia. Eu sou um humilde cidadão querendo ser prefeito de São Paulo, com um partido que eu entrei de última hora, que vocês ficam revirando tudo. Eu não tô com esse poder todo para falar o que eu quero, não. É simples. Não dá para dar tiro em todo mundo. Eu tô atirando em Boles, em Bananinha, em Chiquinha. Da Pena vai desistir hoje, para quem não sabe. Tá em vias de... Ei, o da Pena tá em vias, vocês vão saber de primeira mão. Se ele souber agora, ele vai criar um orgulho. Ele não suporta mais. Ele não suporta mais a pancadaria e eu vou nele até ele zerar os pontos dele. Não sei se vocês viram, eu fui o que mais pegou o voto dele. E eu vou zerar esses votos dele e ele vai desistir porque ele está saindo muito menor do que ele entrou. Candidato, se eleito, qual a primeira proposta que o senhor pretende tirar do papel? Ouvi o povo, eu já sou o próximo prefeito, mas eu quero fazer uma coisa, mas eu vou fazer isso sem contar para vocês. É uma outra coisa, só que vocês vão fazer chacota. Quer ouvir? Sim. Eu vou fazer um decreto simbólico, liberando o povo para prosperar na cidade de São Paulo pela primeira vez. Essa vai ser a cidade da prosperidade. Até 2050, essa cidade aqui vai ser a capital do mundo. Mas primeiro, para vocês distorcer a notícia, nós vamos ouvir o povo primeiro. Depois eu vou soltar esse decreto no peito de todo mundo e a gente vai fazer esses 2 milhões de empregos. Nós vamos colocar os comunistas lá na Venezuela. Nós vamos pegar uma rede de ônibus para levar esse povo lá para Venezuela de ônibus, que é 4.000 quilômetros daqui. Então vai ter que ir sofrendo, porque aqui nessa cidade nós somos conservadores e eu quero lembrar uma coisa para todo mundo. Lembra qual é o braço, se é o esquerdo ou é o direito que está na bandeira da cidade de São Paulo. É o braço direito, significa que nós somos conservadores. Então não adianta, já sou o próximo prefeito com humildade. Vou trabalhar para todo mundo aqui, vocês gostando ou não. Mas se eleito, então o senhor não pretende governar para todos os cidadãos paulistanos? Que isso, vai ser para todo mundo. Agradar em ninguém. Zero. Servir todo mundo. Candidato, você falou, tá até com uma camiseta que vai ganhar no primeiro turno. Caso isso não aconteça, você vai largar alguma coisa? Possibilidade zero de não acontecer assim como o Bolsonaro vai fazer. Quem vai ganhar é o povo. Quem não tem chance de ter segundo turno. Rapaz, se eu tivesse candidatos como no passado, pessoas de fibra, era até uma hipótese trabalhar isso, mas quanto esse consórcio, o Rui Barbosa, gente de fibra, baiano arretado, que foi senador da República, o que a gente precisa é de entender o cenário. As pessoas até esses dias não estavam sabendo quem eu era. Só que eu chego em qualquer casa, alguém fala, cara, como que eu não sabia quem você era? Eu falei, chama seus empregados aí, chama seu filho aí no vídeo. Aí fica todo mundo assustado. Na hora que terminar e quero agradecer vocês da imprensa, assim, olhando no olho de cada um, tá? Obrigado pelas perseguições e por mais de 22 mil matérias com meu nome. Vocês estão me ajudando demais. É a chance que eu tenho, porque eu não tenho dinheiro público, eu não tenho padrinho político. Vocês estão assustados. Vocês sempre criaram uma tese assim, a terceira via. Eu não vi ninguém falando que essa aqui é a única via, que tem 2 presidentes da República, cada um do lado, e nós vamos passar no meio dos 2. Eu estou muito animado com isso. Eu quero agradecer de coração tudo que vocês estão fazendo. E ao povo de São Paulo, vote naquele que aguenta mais pancada, que fala a verdade, que tem capacidade de fazer você prosperar. Um beijo para todo mundo. Só mais uma, por favor. Em relação a essa possível concorrência com o Tarcísio, né? O senhor não teme implodir pontes uma vez eleito, agora que o senhor se declarou possível candidato? Eu não falei isso, eu falei na condição do Lula morrer. E por favor, solta o enunciado. Não, mas nessa hipótese, o Lula morrendo, a gente vai ter que salvar o país, que eu não sei quem ele vai virar. Sobre o Tarcísio, minha opinião sincera é que ele é neutro demais para um Brasil apaixonado. Não tenho treta com o Tarcísio, já resolvi meus problemas com ele, ele resolveu os dele comigo. A gente não vai falar um do outro, mas eu acho ele longe de ser apaixonado da forma que a gente é apaixonado, em querer ver o país nessa... Ele é um cara conforme o perfil psicológico dele, ele não gosta desse perfil de ousadia meu, e a gente, para fazer esse país crescer, precisa de alguém ousado. Então o recado que eu dou é, Tarcísio, vá para a reeleição no governo do estado, até que esse instituto de reeleição acabe. Vá para você terminar tudo que você está fazendo muito bem feito. O povo de São Paulo confia em você. Vamos todo mundo sossegar o facho. Se precisar, eu fico 8 anos na prefeitura de São Paulo. O que eu quero é não ver comunista liderando essa cidade, nem esse estado e nem esse país. Posso ler uma declaração do senhor sobre Moraes? É sobre essa que eu estou me referindo. O senhor disse que, observando a arquitetura da ação massiva contra Moraes, a denúncia da Foice de São Paulo, nas palavras do senhor, a explosão pelo Globo e o impeachment pelo Senado vindo aqui algumas horas, que resta pensar, Lula está trocando o indicado de Temer e colocando um nome no STF e ninguém está percebendo. O senhor ali dá a entender que seria contra o impeachment de
de Moraes, que essa, na verdade... Esse é um pensamento, foi eu que escrevi lá no X, que foi derrubado. Então o senhor acha que essas pessoas que estão defendendo o impeachment do Moraes estão sendo usadas como massa de manobra para, na verdade, favorecer o Lula, é isso? É porque, assim, o que vocês vendem na mídia é completamente mentira, muito longe da realidade. Desculpa, gente, deve ter uns 2% de verdade e 98% ou é pago ou é militante treinado, muito bem treinado para favorecer a esquerda. O que eu escrevi aí foi para todo mundo pensar. Você imagina um povo que não pensa e acredita na matéria que vocês escrevem. Você fica aí me agulhando o tempo inteiro, eu te vejo todo dia, ô Renan. Repara que e você pega só um pedaço. Repara que a mão dele tá tremendo. A emoção da perto de você. Não, o Renan é da hora. Tá tremendo, você escondeu a mão, Não, o Renan é da hora. É o seguinte, isso aí foi um pensamento que, inclusive, ô Renan, a galera veio pra cima de mim como se eu estivesse falando alguma coisa de errado. Eu só quero que todo mundo pense, eu quero trazer essa realidade pra todo mundo falar. Mas o que o Lula tá fazendo? Porque na minha interpretação desse dia era uma mexida do Lula pra ver se queima alguém, entendeu? Pra acalmar o negócio. E o senhor acha que tem uma ingenuidade nas pessoas que defendem o impeachment do Moraes, então? Nunca falei isso. Eu acho que cada um tem que defender e pôr pra cima. Cada um que defenda o seu ideal. Vai tentar, nem com a hora que você consegue. Fechou? Algo mais que possa ajudar a Prefeitura de São Paulo agradece a ligação. Tenha um bom dia.